Página 198, unidade 8, tema 1. Rotação e translação da Terra. O movimento de rotação. A rotação é o movimento que o planeta Terra realiza em torno do seu próprio eixo. O eixo terrestre corresponde a uma linha reta imaginária que passa pelo centro da Terra e atravessa o planeta do Polo Norte ao Polo Sul. Esse eixo está inclinado em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. O movimento de rotação é responsável pela sucessão dos dias e das noites. Enquanto em uma face do planeta é dia, pois está sendo iluminada pelo Sol, na face oposta é noite, pois nesse momento o Sol não a ilumina. O movimento de rotação é realizado no sentido oeste-leste e dura aproximadamente 24 horas. Tempo que corresponde a uma volta completa do planeta em torno do seu eixo. Um observador fixo na superfície terrestre tem a impressão de que o Sol muda de posição no céu ao longo do dia. Embora tenha a sensação de movimentação do Sol, é a Terra que se move. Esse fenômeno é conhecido como movimento aparente do Sol. Como a Terra se movimenta de oeste para leste, a região leste da superfície é a primeira a receber a luz solar. Por essa razão, o Sol nasce na região leste e se põe na região oeste. Observem a imagem, a inclinação do eixo de rotação da Terra. Na imagem A, o eixo de rotação da Terra é inclinado. Na imagem B, essa inclinação se dá em relação ao plano da órbita ao redor do Sol. A metade iluminada do planeta não corresponde à metade definida pelo eixo de rotação. Página 199. Observem a imagem movimento aparente do Sol. O movimento aparente do Sol no céu, visto por um observador localizado na latitude 40 graus. O movimento de translação. O movimento que a Terra e outros planetas do Sistema Solar realizam ao redor do Sol é denominado translação. Para completar esse trajeto, a Terra demora aproximadamente 365 dias e 6 horas, cerca de um ano. Foi no Egito Antigo que se convencionou adotar a cada 4 anos um dia a mais no calendário, para compensar as 6 horas restantes. Assim, nasceu a ideia do ano bissexto, que é um ano com 366 dias. A cada 4 anos, a soma das 6 horas restantes em cada ano forma um dia completo. Então, 4 vezes 6, né, seriam 24 horas, ou seja, um dia a mais no ano bissexto. Por isso, a cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias. A Terra tem formato esférico. Assim, os raios solares atingem o planeta com ângulos diferentes, fazendo com que a intensidade da luz solar varie de uma região para outra. Então, observem as imagens ao lado. Na primeira imagem, na letra A, nós temos a incidência dos raios solares sobre a Terra. Em razão do formato esférico da Terra, os raios solares não atingem a superfície terrestre de maneira uniforme. Na letra B, Equador, nas regiões próximas ao Equador, os raios solares incidem sobre a Terra, formando um ângulo próximo de 90 graus com a superfície do planeta. E na letra C, são as regiões polares. Quando nos deslocamos da região do Equador para os polos, esse ângulo diminui, fazendo com que os raios solares atinjam a Terra com menos intensidade. A luminosidade e o calor recebidos em regiões equatoriais são maiores do que nas regiões polares. Prestem atenção na explicação. O movimento do céu observado diariamente, onde o Sol e outros corpos celestes deslocam-se de leste para oeste, é um movimento aparente. Ele é resultado do giro que a Terra dá em torno do seu próprio eixo, no sentido anti-horário, e é chamado de rotação. À medida que a Terra gira ao redor de si mesma, em torno de um eixo imaginário, a luz do Sol ela atinge diferentes partes do planeta em momentos distintos. As variações nas sombras de um gnomon, por exemplo, mostram como a iluminação se altera em um local com o passar das horas, consequência do movimento de rotação. O eixo de rotação da Terra é uma linha reta imaginária que atravessa o globo do Polo Sul ao Polo Norte. Essa linha
é inclinada em relação ao plano de órbita terrestre ao redor do Sol. Enquanto a Terra gira, é dia claro na parte do planeta que fica voltada para o Sol e noite na parte oposta. Então, a Terra ela leva cerca de 24 horas para completar o movimento de rotação, o que corresponde ao período de um dia. Para um observador na Terra, parece que é o Sol que está se movendo no céu, nascendo de um lado e se pondo do outro lado ao longo do dia claro. O movimento de translação da Terra. Além de girar ao redor do próprio eixo, a Terra também gira em torno do Sol. Esse movimento é chamado de translação. A trajetória da Terra ao redor do Sol é chamada de órbita terrestre. Ela é aproximadamente circular e o Sol ocupa uma posição um pouco deslocada do centro desse círculo. A Terra demora aproximadamente 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa ao redor do Sol. Como um ano consideramos somente os dias, a cada 4 anos se acumula um total de 24 horas que não foram consideradas no nosso calendário. É por isso que existem os anos bissextos, com 366 dias. A inclinação do eixo de rotação, a curvatura da Terra e sua trajetória ao redor do Sol influenciam diretamente a incidência dos raios solares, fazendo com que haja regiões do globo terrestre que recebem maior quantidade de luz do que outras. Perto da linha do Equador, a quantidade dos raios solares é maior e as temperaturas nesses locais costumam ser mais altas. Próximos aos polos, a quantidade de raios solares é menor, aquecendo menos essas regiões nas quais as temperaturas elas são mais baixas. Página 200. As estações do ano. Ao longo do ano, podemos sentir e observar as variações de temperatura, do aspecto da vegetação, do vento e da quantidade de chuva. Dependendo da região considerada, o conjunto dessas características pode identificar uma estação do ano. Em alguns lugares, as mudanças na paisagem variam a cada estação. Em outras, as mudanças são sutis. Cada estação do ano, verão, outono, primavera e inverno, dura aproximadamente 3 meses. As estações do ano estão relacionadas com a intensidade da luz solar que incide, ou seja, que atinge sobre determinada região do planeta Terra. A quantidade e intensidade de raios solares que atingem as regiões variam de acordo com a posição que essas regiões estão em relação ao Sol. Algumas posições específicas da Terra em relação ao Sol são denominadas solstícios ou equinócios. Nos solstícios, há a maior diferença entre a incidência de raios solares nos hemisférios norte e sul. Analisando a imagem da página seguinte, concluímos que isso ocorre no hemisfério norte, no solstício de junho, e no hemisfério sul, no solstício de dezembro. Nos equinócios de março e de setembro, os dois hemisférios estão igualmente iluminados pelo Sol. Então, observem as imagens abaixo aí, algumas mudanças na paisagem a cada estação do ano. Então, nós temos a letra A, simbolizando o verão, a letra B, o outono. Notem aí que as folhagens, a vegetação, ela já ficou um pouquinho mais amarelada. Na letra C, o inverno, muitas árvores perdem as suas folhas. E na letra D, a primavera, onde as flores e a vegetação ficam mais exuberantes. Página 201. Então, observem na imagem aí os solstícios e os equinócios, né? Então, nós temos aí nas setinhas rosas o movimento de rotação e depois na setinha amarela nós temos o movimento de translação, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quanto a maior parte de determinado hemisfério está voltada para o Sol, os raios solares atingem essa região de forma mais intensa, aquecendo-a. No hemisfério oposto, como a maior parte não está voltada para o Sol, os raios solares incidem mais difusamente e com menos intensidade, o que faz com que a região seja menos aquecida. Observem a imagem, incidência de luz nos hemisférios. Então, na letra A está representado o período do ano em que é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul, pois a incidência de raios solares é maior no hemisfério sul. Na letra B,
ocorre o contrário, em relação à incidência do Sol. Portanto, é inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Prestem atenção na explicação. Então, nós vamos ter aí o equinócio e os solstícios. As datas de passagem de uma estação do ano para outra são definidas por posições da Terra em sua trajetória ao redor do Sol. Essas posições elas são chamadas de equinócio e solstício. O equinócio corresponde à posição da Terra em que o dia claro e a noite têm a mesma duração. Há 2 equinócios por ano. Um deles marca o início da primavera e o outro o início do outono. No hemisfério sul, o equinócio de primavera geralmente começa em 22 de setembro e do outono em 21 de março. O solstício corresponde à posição da Terra em que a duração do dia claro e da noite alcança a diferença máxima. Há 2 solstícios por ano, no início do verão e no início do inverno. No hemisfério sul, o solstício de verão geralmente começa em 22 de dezembro e o de inverno em 21 de junho. Vamos imaginar a posição de um observador na Terra, no hemisfério sul, próximo ao Trópico de Capricórnio. Durante o inverno, a trajetória aparente do Sol no céu é mais curta e a duração do dia claro é menor que no verão. Quando a trajetória aparente do Sol é mais longa e o dia claro tem uma duração maior. Assim, a duração do dia claro varia nas estações do ano. Então, as principais características das estações do ano no Brasil. As características das estações, elas variam conforme a latitude, ou seja, dependem da distância da região à linha do Equador. No Brasil, há regiões de baixas latitudes próximas da linha do Equador e regiões de elevadas latitudes afastadas da linha do Equador. A partir de agora, nós vamos observar aí, vamos ouvir as características de cada uma das estações do ano no Brasil e suas variações nas regiões do país. O outono, ele compreende o final do mês de março, os meses de abril e maio e grande parte do mês de junho. Nessa estação, em grande parte do Brasil, nota-se uma redução das chuvas, com exceção do extremo norte das regiões norte e nordeste e do leste da região nordeste, onde as chuvas tornam-se mais intensas. O inverno, ele compreende o final do mês de junho, os meses de julho e agosto e grande parte do mês de setembro. Nessa estação, as temperaturas são em geral mais baixas que no restante do ano. Em alguns períodos podem ocorrer quedas bruscas de temperatura e até gear em regiões serranas. Nos estados da região sul do país, devem ser registradas temperaturas negativas durante essa estação. Nas regiões sul e sudeste, os nevoeiros são frequentes, a ocorrência de um alto índice de umidade relativa do ar durante a manhã, que diminui consideravelmente no período da tarde. No geral, é considerada como a estação menos chuvosa do ano. A primavera compreende o final do mês de setembro, os meses de outubro e novembro e grande parte do mês de dezembro. Nessa estação, as temperaturas aumentam gradativamente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. No entanto, como nas regiões norte e nordeste do Brasil há pouca variação da temperatura ao longo do ano, as temperaturas mínimas e médias mantêm-se similares às demais estações. Por conta do aumento do calor e da umidade, que se intensificam com o passar da primavera, iniciam-se as pancadas de chuva no final da tarde ou da noite. Então, podem ocorrer ventos fortes e a queda de granizo. Diversas espécies de vegetais têm seu período de floração durante a primavera. E, finalmente, o verão. Ele compreende o final do mês de dezembro, os meses de janeiro e fevereiro e grande parte do mês de março. Nessa estação, as temperaturas são elevadas e ocorrem mudanças rápidas nas condições do tempo durante o dia. Chuvas de curta duração e de forte intensidade, elas tornam-se frequentes no período da tarde, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, especialmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Nessas mesmas regiões, assim como no extremo sul do Amazonas, podem ocorrer chuvas por vários dias consecutivos. Por esse motivo,
Deslizamentos de terra e enchentes são comuns durante essa estação. No verão, iniciam-se as chuvas da região Nordeste. Faça o exercício de olho no tema da página 201.